Você já escolheu um destino depois de ver um vídeo no Instagram, no TikTok, no YouTube? Tenho certeza que sim, pois é. As redes sociais hoje se transformaram na maior vitrine do turismo que a gente conhece, né? Então é claro que a gente vai abordar esse tema hoje, um tema especial do Sind Hotéis Espírito Santo, com convidados incríveis. A gente trouxe aqui o Matheus Simão, que é influenciador digital, criador do perfil Que Fazer Grande Vitória, que fazer o mundo, né? Referência em conteúdo sobre turismo, lazer e gastronomia e experiências na Grande Vitória no Espírito Santo. Recebendo também hoje Paulo Maia, vice-presidente do Sind Hotéis Espírito Santo, trazendo a visão do setor hoteleiro, a importância do marketing digital para o fortalecimento do turismo e da economia capixaba, empresário também. E aqui com a gente, Andréa Rosa, diretora executiva do Montanhas Capixabas Convention e Visitors Bureau, especialista em desenvolvimento e promoção turística, com atuação destacada em projetos estratégicos de fortalecimento do turismo regional, press trips, turismo de experiência e promoção dos destinos capixabas no cenário nacional. Então, vocês já sabem que a gente vai ter muito assunto para a gente conversar hoje, pessoas que conhecem muito bem na área que atuam. E bem-vindos, André, bem-vindos, Matheus, Paulo Maia. Chiquérrimo, André, né? Não um monte é? de coisa. Um monte de coisa, você vê. É porque eu sabia, fiquei até com vergonha. eu reduzi o currículo do Paulo Maia, porque se eu for falando também, né? Vai, fala. Enfim, a gente está aqui com pessoas que sabem muito sobre o turismo e o papo vai ser muito bom, sim. Eu vou começar com a Andréia, por quê? Andréia, à frente do Convention, foi praticamente uma das primeiras pessoas que estão nas instâncias de governança, que realmente acreditou no poder do influenciador e das press trips. Tanto que, falando em edital e falando em instância de governança, foi a primeira que acreditou e que resolveu, não, nós vamos fazer, e aconteceu, né, Andréia? Isso aí. Teve uma oportunidade, a gente já estava trabalhando um plano de marketing da região das Montanhas Capixabas e surgiu um edital da Setur, né, voltado para influenciadores, né, para trazer influenciadores fora do estado para conhecer um pouquinho do Espírito Santo. Como o nosso planejamento já estava em andamento e nós já tínhamos esse propósito, né, de trazer influenciadores para a região das Montanhas Capixabas, aproveitamos a oportunidade, né? E no primeiro edital, nós trabalhamos com uma média de 40 influenciadores e entre, né, jornalistas também. No segundo e no terceiro edital, nós trabalhamos 65 influenciadores cada, né, para o Espírito Santo. Para a gente dar um parâmetro aqui na nossa conversa, o turismo mudou mesmo, né, Andréia? Assim, e a forma da gente divulgar o segmento também mudou. E aí entrou essa era digital com a força dos influenciadores, né? Isso. Então, assim, eu acho que seguindo, né, o mercado, né, as tendências, e nada melhor do que ter pessoas para vivenciar as experiências que a região oferece, né, e a partir daí gerar o conteúdo. O engajamento ele é muito maior do que, por exemplo, às vezes nós, né, que estamos lá, ir para as redes sociais e falar. E aí traz um olhar diferente também, que a maioria desses influenciadores viajam para o mundo inteiro, né? Então traz uma troca, uma experiência muito boa para o destino, né? Faz uma conexão ali entre igual o nosso propósito de promover a região com os empresários, né, que atuam dentro do setor, né? E a parceria que a gente acaba gerando também com o público, né? Agora, Paulo Maia, você como empresário, né, que você tem um dos empreendimentos hoje mais famosos do Espírito Santo, que é o Chalés Vila Caravaggio, objeto e sonho de consumo de muito influenciador que chega aqui, que vê o chalés e que quer, né, ficar com você. Como é que você vê essa presença do influenciador, você como empresário, no seu negócio? Vou falar muito positivo. Os resultados que trazem para nós empresários é fantástico, mas eu vou complementar o que o André falou. Não adianta também você trazer esse influenciador para cá se você também não tiver uma rede social,
ou um site bem aprimorado para que depois esse seja um ponto de pesquisa, né? Eles possam ser um ponto de pesquisa. Vou dar um exemplo agora na Yastur, que a gente teve vários influenciadores lá, acho que a gente começou desde o dia 17, né, de abril. Eles começaram, exatamente. Isso. Eu tive uma movimentação de quase 5 milhões de visualizações nesse período. Eu estou falando de um objeto, de um negócio. Você imagina o que isso atrai para o destino. Para o então, destino. Quando eu fiz uma reunião agora com a minha equipe de social media, né? A gente deu no dia 10 agora de maio, ele ficou assustado e falou, teve muito volume. Eu falei, porque esse volume foi devido aos influenciadores, jornalistas que estiveram no período. Então, mas nós estamos preparados. Nossa, isso é muito bom. Nós estamos preparados. Então, assim, não adianta o destino só atrair se o empresário lá na ponta também não tiver uma boa foto de um bom prato ou uma boa foto de um bom quarto, né, para apresentar esse turista que possivelmente vai vir através do influenciador que faz esse muitas trabalho. vezes é só a porta de entrada, né? Isso Porque aí. você tem que oferecer todas as outras informações dentro da sua própria rede. E lembre-se, né, tem que ser uma coisa honesta, aquilo que realmente você vende, nada fantasioso. Eu acho que a gente tem que ter... eu estava com um cliente ontem lá no Chalés, ele falou assim, aqui é melhor do que a foto que a gente viu. Porque as fotos são maravilhosas, mas ele sentiu que é bem melhor. Então, isso é um ponto de partida também para que o negócio tenha sucesso, para que tenha esse complemento de influenciador e o empresário na ponta. Agora, uma aposta que a gente vai fazer muito esse ano, né, André, e que a gente já vinha conversando sobre isso já lá atrás, a gente sabe que o nosso turismo ele é basicamente, principalmente, o próprio capixaba que viaja internamente. Né, a gente está atingindo, sim, o Brasil, mas o que nos sustenta ainda é o capixaba viajando aqui dentro. Isso. Né? E aí, essa aposta interno. que a gente tem feito em valorizar o influenciador capixaba também, eu estou muito feliz com o resultado, sabe, André? A gente fez na região dos imigrantes, e aí o Paulo está falando do resultado, que ele começou com o grupo capixaba e 3 nacionais. Isso aí. Então, o influenciador capixaba de qualidade, com conteúdo de qualidade, ele tem uma força incrível aqui dentro. Em Santa Teresa, a gente levou um grupo, né? O próprio Matheus, a Soninha, o David do Fala Capixaba e as meninas do blog Tem Que Ir, com mais 3 nacionais. Como explodiu. O resultado foi fantástico. Foi incrível. Tanta colaboração entre os dois influenciadores local e nacional, juntos, né? Quanto, né, do influenciador local também fazer esse trabalho, que ele tem um peso muito grande, né? Foi super bacana a entrega. Quando é o capixaba, o resultado é ali na hora, é na muito hora, rápido, na hora. né? Até porque, como a gente tem esse perfil de receber o próprio capixaba, então você percebe um retorno, um impacto muito próximo da ação. O nacional, planejamento vai planejamento mais longo prazo. Isso aí. Ele demora um pouquinho mais. O planejamento dele é 7 dias, o capixaba. Ele está no sofá, ele viu e ele já pode quer ir. Pode O nacional ir, precisa realmente de uma programação bem falada. E né? uma coisa que o Paulo colocou também é essa questão do empreendimento estar preparado para receber. Porque muitas vezes nós fazemos a ação, a gente atrai, leva, mas se o empreendedor não estiver preparado, ele não consegue receber o resultado. Ele não consegue nem mensurar não isso mensura, muitas e vezes. nem manter, né? Tem que estar com as redes sociais em dia, né? O conteúdo ali, eu falo o mínimo. Tem lá o perfil, tem o endereço, tem o horário de funcionamento básico. E às vezes são informações simples, igual você falou de horário de funcionamento, é o link de reserva, ou o que quer que seja. Mas aí, não sei se entrando um pouco nesse assunto, a gente conversa muito, é que além do empresário ter o Instagram dele, ter as páginas dele, seja o site, Instagram, qualquer outra rede social, pronta para receber esse fluxo, essa demanda, é também ele saber selecionar quem que ele vai receber, quem que é o influenciador que vai conversar com o público que ele precisa. Porque, por exemplo, vamos pensar lá no Vila Caravaggio. Você tem um estilo de cliente, de hóspede, muito próprio. De repente, mais casais, tem um ticket médio ali, uma faixa de renda X. Então, você precisa de tentar encontrar pessoas que conversam com aquele público. Porque muitas das vezes, quando você não faz essa seleção do influenciador certo, muitas das vezes, a maioria das vezes, se não for 100%, você acaba dando um tiro no escuro, né? Nós fazemos tiro essa no próprio seleção, pé, ela é aliás. muito importante. Essa seleção ela ainda é muito baseada nessa questão da circunferência de 300, 400 quilômetros. Isso aí a gente aprendeu desde criancinha com o China, né? O China é um expert nisso, né? Dessa circunferência. Então, a gente, além de ter
estar dentro dessa região que a gente quer, tem que estar dentro do perfil do nosso cliente. Então, a gente trabalha muito isso. Ele pode ter 5 mil seguidores, a gente não está preso nisso, se ele tem 5 mil ou 1 milhão de seguidores. A gente está preso dentro daquela bolha que ele está e qual é o alcance que ele vai poder dentro dessa bolha dele. Pode ser 5 mil pessoas, mas se ele alcançar lá 10 pessoas, 15 pessoas que atendam essa expectativa, o empresário é muito positivo. E lembrando sempre que no final isso vai ter que ser convertido em venda, em venda. negócio, né? Perfeito. Então não é só visualização, e às vezes nem sempre o viralizar é o melhor. Não. Né? Com Pode certeza, viralizar de com uma certeza. forma super negativa. E a enfim. gente teve essa experiência, né, Andréia? De trazer um influenciador que não tem tantos seguidores e é justamente quem mais está convertendo. Isso, A gente isso. teve, né, todos os influenciadores que nós já convidamos, essa experiência. Já. E, assim, e o olhar do planejamento. Então, assim, não é aleatório, você faz um planejamento, você faz um levantamento. Então, assim, nós contamos muito com a parceria da Lilia Jane para fazer essa curadoria, né, nessas ações que nós realizamos de trazer esses influenciadores de fora do estado. Mas, fundamental, a questão do planejamento, o que nós queremos comunicar, qual o público que a gente quer atingir, como que a gente quer, como que nós, naquele momento, queríamos promover as montanhas. E aí teve foi bem bacana, um perfil família. Família. Né? A gente fez um grupo só com famílias. Então, assim, entendendo o nosso público da região, e nós trouxemos um grupo totalmente voltado para a família. E foi bem interessante. Então, assim, até para mensurar, né, a conversão. E, às vezes, é uma ação que ela é a longo prazo também. E hoje é engraçado a gente ouvir dentro lá da região os empreendedores falando: estou recebendo um público de tal e tal lugar. Não sei como. Eu falei, eu sei. É isso aí. Legal, Eu sei. legal. Né? Porque Então, esse planejamento ele de chega... vocês, ele é muito louco, no sentido que tem que dar tão certo, porque não adianta você compartilhar ali a hospedagem do Paulo, uma hospedagem incrível, e o restaurante, as experiências que você vai compartilhar no entorno ali não condizer com aquilo, Não se então eles não vão conversar entre Isso eles, aí. e vai justamente isso, a pessoa não vai sentir interesse nenhum naquele roteiro, porque aquilo que nós conversamos, a pessoa não vai sair, principalmente o turista nacional, ele não vai vir para o Espírito Santo Só porque viu um hotel que ele quer ficar. por causa de uma É o entorno, hospedagem, né? É o todo. E aí que entra o influenciador, né? Que ele consegue transmitir isso de uma forma mais real e mais direta, o roteiro como todo, muito além da hospedagem do Paulo, do restaurante de outra pessoa, de uma experiência. Essa questão essa construção, da né? escolha de influenciador também, isso é muito importante, né, Paulo? Paulo citou que eles têm um critério, Sim. porque certamente vocês recebem muita proposta, Todo dia. inclusive de permuta, né? Todo Porque dia. se a gente for avaliar o valor de uma hospedagem de luxo, é quase que um valor de uma publi, de um influenciador, médio, né? É uma média, mais ou Uhum. menos. Então, acredito que vocês recebam mesmo uma enxurrada de pedido. Então, tem que avaliar ali o Nós que somos é importante, inusitados, o que né, que é bom Paulo? para vocês, né? E nós limitamos também, né? Porque a gente também tem um número que a gente pode atender, né? E assim, que seja direcionado. Como o André falou, a gente direciona também para todo esse ecossistema que é do turismo ali, vou falar de Santa Teresa, para que tenha resultado. Mas, de novo, não adianta trazer o influenciador para dentro do seu negócio se o ecossistema também não abraçar, porque hospedagem tem em todos os lugares. Eu tenho certeza que o cara vai ficar numa hospedagem de experiência fantástica, como a nossa, do Chalés do Caravaggio, porém, se ele não tiver o que fazer, ele não volta ou ele não vai sair Exatamente. falando. Então, a gente precisa ter esse ecossistema ali redondinho. E Santa Teresa está partindo para isso, tá? Santa Teresa está muito legal. Vocês estiveram agora Nossa, no como Limoncello, Tá incrível. vocês estiveram lá na Pisa da Uva, e vocês estão vendo agora a rampa do voo livre, como está incrível. Então, está funcionando, as coisas estão acontecendo. Eu acho que vocês estão envolvidos no turismo há muito tempo, vocês com certeza vão ter uma visão muito maior disso que você está falando. Eu tenho minha página há 6 anos, mas que eu frequento Santa Teresa para gravação vai fazer, acredito, 2 anos. A primeira vez que eu Do fui Santa Teresa foi Caçadores. com o programa, né? Aham. Foi uns 2 anos. 2 anos e meio. Em 2 anos, Paulo, eu já consigo ver uma mudança Não, absurdo. gigantesca. Bastante. Eu lembro que nós fomos tentar gravar em Santa Teresa na primeira vez há 2 anos atrás, a gente ia tentar gravar durante a semana, a gente não conseguia achar restaurante. Eu quero Estava aproveitar aberto. esse momento aqui e fazer um apelo à Prefeitura Municipal de Santa Teresa, que, pelo amor de Deus, tira aqueles toldos Ai, daquela é rua do verdade, lazer.
Tem que arrumar um plano B, né? Não, eu vou aproveitar porque eu estive conversando hoje com o Murilo e eu acho que a gente tem que aproveitar os canais que a gente tem, né? E a credibilidade que a gente tem de pedir e de falar. Não tem condição uma rua linda daquela com aquele monte de toldo, gente. É isso aí. Não, por favor, reúnam-se lá, conventions, associação comercial, CDL, prefeitura, uma emenda de deputado e façam um projeto que tire aqueles toldos de lá. Eu que não sou arquiteta, eu já tenho uma ideia do que fazer lá. Não é possível, gente. E o que você falou é bem legal. Por exemplo, eu tenho clientes que a gente na segunda, terça ou quarta-feira direciona esses clientes para ir na Rua do Lazer. Porque é outra coisa, né? Parece que você está no vilarejo da Itália, de tão fantástico que é. Que legal. E as pessoas adoram tirar foto e elas voltam agradecidas. Eu não consigo fazer isso num sábado, numa sexta ou num sábado por causa dos toldos. Aqueles toldos ficam Agora, horríveis. qualquer lugar da Rua do Lazer, de segunda a quarta-feira à noite, então, parece que você linda. está na Itália. É fantástico. Não, gente, não é possível. E acaba se tornando um produto, tá? Não. É um produto. Eu dou até a ideia. O passeio só ali por si só. Pega aquela metalúrgica maravilhosa dos proprietários lá da São Pietro, faz uma armação bonita, chique, né? E um toldo de acrílico fixo, de um lado só. Gente, tem tanta ideia pra fazer aquele. Não tem condição, Andréia. Não tem condição. E cada todo de um jeito. Um de um tamanho, outro de outro. Tá dito, hein? Fala. Aqui. Mandei o recado. Tenho dito, hein? Vamos fazer agora uma força-tarefa, reunir as entidades lá de Santa Teresa, porque é isso aí. dinheiro não falta, gente. Vamos fazer esse negócio. Isso aí. Né, não? Isso aí, com certeza. Voltando para o nosso mundo dos influenciadores. Como identificar, Matheus? Como identificar? Isso é Como identificar se esse influenciador vai ser bom para o seu negócio ou não? Cara, eu acho que é esse processo de pesquisa. É parar ali, olhar o conteúdo, conversar, pedir as métricas. Muitas vezes a pessoa não tem essa noção de verificar essas métricas, mas hoje em dia, até com a própria inteligência artificial, você consegue minimamente ali explicar o que é o seu negócio e pedir para poder fazer uma análise daquilo. Eu acho que realmente não tem um segredo ou uma fórmula mágica, mas eu acho que é basicamente parar, analisar, olhar o conteúdo da pessoa. A Press Trip, por exemplo, é uma coisa super interessante, porque nós vamos em 15 pessoas, né? Uma van ali de repente. Então, vamos pôr, nós temos ali 10 influenciadores. São 10 influenciadores indo no mesmo hospedagem, na mesma experiência, e cada um vai fazer um conteúdo diferente. Você vai se identificar com o conteúdo que você gosta, outros que não. Então, é basicamente isso, é parar, analisar ali a página da pessoa, ver se o formato, se a linguagem que ele utiliza, né? Pô, vou fazer um conteúdo sobre a Vila Caravaggio. Se eu não quero falar com um público família, dá um exemplo, tem criança, eu não vou botar ali uma página com criança. Exatamente. Né? E esses números, nós falamos aqui agora, ao mesmo tempo que eu falo que você tem que analisar a métrica, mas também não é só a métrica. Não é só a métrica. Né? Hospedagem, por exemplo, você deve receber a muita qualidade do mais conteúdo, fitness, inclusive. né? Lifestyle, que quer fazer um conteúdo que muitas vezes ela vai mostrar mais o corpo dela, mais a vida dela, e vai mostrar menos a hospedagem. Então, quer dizer, talvez ela vai ter número, mas vai ter um número mais do corpo dela do que da hospedagem em si. Então, assim, eu acho que é esse processo do dono do negócio, da pessoa que tá à frente ali das redes sociais, é parar e fazer esse processo de pesquisa. E a hotelaria recebe muito convite, né? E assim, de eu vou te fazer influenciador. uma pergunta para vocês dois. Tem um conjunto, tem que ser bom para os dois, correto? Exatamente. Mas também é ruim para o influenciador? Porque às vezes para aquele cara que não tem essa métrica, o empresário que não tem a métrica, não tem o conhecimento, ele não sabe colocar ali o que ele quer e aí ele não vai ver o resultado que ele imagina que teria. Então a gente nem leva em consideração. Mas para o influenciador que pensou, que trabalhou, tem dificuldade também com o empresário de pensamento? Tem justamente por isso. Vou falar da minha experiência. Ele tem justamente por essa questão. Porque o empresário, ele realmente muitas vezes não consegue fazer essa seleção como deveria e ele vai querer cobrar em cima de visualização. Então, por exemplo, já aconteceu comigo há tempos atrás, dessas questões de roteiros que a gente vai montando. Então, às vezes, eu vou gravar na rota X. Então, para facilitar, eu preciso de uma hospedagem naquela rota. Então, muitas vezes, olha, vamos trazer vocês para dentro desse projeto aqui, porque junto o útil ao agradável, porque e eu é bom preciso para de me hospedar, exatamente. né? E ao mesmo tempo eu preciso de incluir uma hospedagem naquele roteiro meu.
Só que na hora que você vai fazer a negociação, o cara fala, não, mas é porque fulano aqui fez pra mim aqui. Na hora que você vai ver, é um perfil que não tem nada a ver, mas entregou porque, sei lá, a menina era muito bonita. E aí, realmente, pra você poder tentar negociar, aí o cara que não se tem torna noção, difícil. não tem noção da métrica de resultado, ele vai ver só visualização. Visualização Vai também ser não só é tudo. visualização. Isso que eu falo, esse contexto, é você converte, né? Não analisar a converte, não tem entrega. engajamento, né? Eu acho que tem que analisar. A métrica, ela é importante, porque no final tem que gerar venda isso. Então a métrica não precisa de necessariamente ser de visualização, mas você consegue pegar o histórico dela, quais são as últimas parcerias, quais foram as últimas parcerias que você fez de hospedagem, quais foram as últimas publicidades que você fez. A pessoa te mandou até o Media Kit dela ali, analisou a métrica, bacana. Agora eu vou também analisar o estilo de conteúdo dela, a linha editorial, Perfeito. o A formato, qualidade, a qualidade. Aí a qualidade do todo. Se tem hoje em dia, se tem um bom áudio, se tem uma boa edição, se Todos tem os um bom... sentidos. É um todo. Então, É. assim, acho que é você se identificar com aquilo, imaginando o seu negócio, que é muito precioso, dentro daquela página. Perfeito. Mas a gente encontra muita dificuldade, assim, falando agora de hotéis, da hotelaria, muita dificuldade, né, dos hoteleiros de fazer essa identificação. E aí quebraram a cabeça também durante muito tempo. Porque muitos né? não têm um social media, Perfeito. muitos não têm alguém específico da área de marketing. A gente sabe que a gente tem uma rede hoteleira diversificada, com grandes hotéis, mas a maioria são pequenos hotéis. E que Deixa eu só trazer mais um detalhe, perdão. Além disso, tem uma das coisas que é o mais importante, é o feeling. Eu acho que você, como empresário, você consegue ter esse feeling. A forma que a pessoa te aborda, você já consegue ver e mensurar o profissionalismo da pessoa. Ou amadorismo, né? Ou amadorismo. Isso aí. Acho que o seu feeling ali como empresário é um dos principais, assim, para Uma esse das coisas que, negócio. por exemplo, que a gente sempre pergunta, você já fez um trabalho voltado para hospedagem? Me mostra. Aí a pessoa fala assim, eu fiz uma vez num camping. Não tem nenhum perfil do meu produto. Então, a gente vai fazendo os questionamentos, né? Para ver qual é o engajamento com a região dela. Então, isso para nós vai funcionando. E também, a gente, depois que acontece, a gente faz toda essa métrica para acompanhar, olha, quantos seguidores dela vieram para nós? Quantos seguidores nossos entraram nesse perfil? Então, a gente começa a fazer uma movimentação para ver o resultado. Mas você está falando da hotelaria, e a gente vai falar da grande hotelaria mesmo, essa de interior, de litoral, não das grandes redes, como acontece, sim. né? Hotéis de mais de 60 apartamentos tem esse profissional. A gente, quando fala de pousadas ou meio de hospedagem com 15, 18, Sim. 10, é diferente. Então, a gente percebe que precisa realmente um amadurecimento maior desse empresário. E é um conjunto, de novo. Não adianta a Andréia lá nas Montanhas Capixaba fazer esse trabalho do destino se na ponta o empresário não estiver preparado. Porque o resultado não vai vir. Ele não vem. E aí a Andréa falou uma coisa bem legal. O empresário falou bem assim, olha, não sei como é que ele veio. E aí, e é isso que acontece, André. A gente vê isso o tempo todo. E o que é mais interessante? Ele, depois que veio, ele fala, não sei como veio, mas tem outros que vai falar, veio porque eu estou fazendo assim. Ele não enxerga realmente o trabalho que está sendo feito no todo. Então, eu acho que o empresariado vai ter que amadurecer mais nessa área. O Sindhotéis, eu acho que se coloca à disposição para atrair, para capacitar mais esse empresário com as mídias sociais. Você que já é uma parceira nossa, pode nos ajudar. E a gente está sempre assim, tem que ter essa curiosidade de buscar. O empresário tem que ter essa curiosidade de buscar. A Lília está aqui, gente. É só ligar para ela. Tenho certeza que ela vai orientar, vai ajudar. Com certeza. E a gente pode até preparar uma capacitação para o Sindhotéis para mostrar realmente muito legal. Como é que se diz? Importante. Eu queria esperar que a Lu desse essa notícia, né? Mas a gente já está nos bastidores preparando, né, Lu? E eu não sabia, hein? Workshop sobre... Isso é muito legal. Para todos os lados, Nós isso conversamos é a semana passada. Excelente. Vamos dar notícia para o nosso vice-presidente aqui, né, Luciana? A semana passada nós conversamos sobre isso e a Luciana me pediu para preparar um workshop exatamente focado na hotelaria e nessa questão de como lidar com a influência, como lidar com as redes sociais, como tirar proveito, né, realmente desse momento que é novo para todo mundo, porque isso foi muito rápido, né? A questão da influência, ela veio muito rápida. As redes sociais também tomaram um espaço gigante. Então, a gente entende que tem muita gente certa, né? Porque não existe não existe. Existe um formato. Eu acho assim que, igual da nossa experiência lá, o primeiro grupo que nós trouxemos
Apanhamos bastante. Então, assim, o primeiro grupo de influenciadores que nós levamos para a região, nós tivemos que moldar totalmente para o próximo, porque a gente tinha uma ideia de como seria. E nesse primeiro grupo, nós colocamos ainda jornalistas. Então, são perfis totalmente diferentes. A maneira de abordar, o tempo que precisa ficar no empreendimento. O influenciador ele é muito mais rápido, assim, mais ágil no que ele está produzindo ali na hora. O jornalista já tinha que preparar a entrevista. Então, assim, naquele momento, nós passamos por uma escola. Não se conversam, né, muito os dois, né? Então, assim, o objetivo é o mesmo, é divulgar, é mídia, mas colocar os dois no mesmo grupo não funciona. Então, assim, nós, naquele momento, enquanto era propositor, né? Nós propusemos aquela ação, eu falei, peraí, nós vamos analisar agora e vamos voltar atrás, porque não dá para juntar os dois perfis na mesma ação. E a mesma coisa é agora o entendimento dessa capacitação antes com os nossos empreendedores. Alguns já entendem, fazem bem o trabalho, já conseguem aproveitar, já faz essa análise de se vai ter retorno, se o perfil daquele influenciador conversa ou não com o meu empreendimento, como tem aquele que está totalmente ali aleatório. Ele recebe e acha que no outro dia ele vai ter 1 milhão de seguidores, porque no grupo tinha influenciadores com que a gente recebe, né? Às vezes com 10 mil, até mais de 1 milhão, né, Lília? Nos grupos a gente recebeu esses perfis. E o empreendedor, ele acha que no outro dia a rede dele vai estar a mesma coisa. Eu falei, não é. E o Paulo tocou também numa parte muito dessa questão do conteúdo. Então, tipo assim, eu posso até ir para exclusivo para ficar num hotel e fechado ali naquela bolha. Tem esse perfil desse viajante, mas eu acho que ele é bem menor, né? Ele vai para consumir todo o conteúdo. Dificilmente eu vou para ficar num hotel isolado. Falar, eu como influenciador dentro disso que você está falando. Eu como influenciador encaro a Press Trip como um roteiro completo, como um negócio completo. Eu posso gravar um conteúdo só da pousada do Paulo? Eu posso, eu tenho autonomia para isso. Se te agradasse, se aquilo ali me agradou muito, é uma coisa super diferente, faz parte da minha linha editorial, eu vou fazer um vídeo específico dele. Se não couber dentro do que eu criei para minha página, eu vou colocar dentro do meu roteiro da cidade. Se não fizer sentido de forma alguma, de repente não vai nem entrar. E aí, de repente, para você que é a pessoa que está organizando isso, você vai passar em 10 restaurantes. O influenciador não vai gravar um vídeo de cada restaurante. Não. Então, quem está envolvido nisso, quem está participando disso, é entender que ele está movimentando o todo, não é o negócio dele. Mas quando... E aí que para ele é um pouco de mostrar isso. Pra gente não ter problema, inclusive, depois, né, André? Porque assim, isso tem que ser muito conversado. Vou aproveitar, então, para falar do Sind Hotéis. Nesse ponto, o Sind Hotéis, a missão dele hoje, com o nosso presidente Flávio Matias, é essa capacitação. Hoje a gente fechou uma parceria com o Sebrae para fazer o Acelera 2. A gente tem uma parceria com o Senac para desenvolver mais essa área de atendimento. O curso de oratório eu achei sensacional também. Perfeito. Hoje teve um curso de WhatsApp, né, de atendimento para o WhatsApp. E agora essa novidade, porque eu acho pouco provável... Esse é para o dono do negócio, né? Pro dono do negócio. E eu acho pouco provável ter um curso hoje no Espírito Santo ou até no Brasil que vai capacitar um empresário para ter essa primeira comunicação com o influenciador. Então, eu acho que a gente vem fazendo essas coisas muito legais que contribuem para o desenvolvimento do empresariado e do turismo da nossa região. Acho que aproveita o momento do Estado, né? E o momento está que a gente nunca viveu antes, né? Verdade seja dita. Parabéns. A gente está vivendo um momento assim que talvez a gente nem sonhou com ele, né, André? Eu brinco... Gente, eu não Vocês sonhei conseguem que a gente ver isso chegasse... real? Assim, deixa eu fazer uma pergunta para vocês que já estão com bastante tempo. Vocês conseguem ver isso assim como um degrau grande ou foi só mais um degrau que aconteceu? Não, é algo realmente para muito mim é um alto. divisor de águas. Nós estamos nessa luta há muito tempo, né, Lília? Esses dias a gente estava falando quanto tempo que a gente está. E assim, é muito discrepante. Legal, é muito Esse momento a gente nunca viu. Nós já tivemos voos de galinha
tão bonitos, aqueles voos assim que a gente saía daqui e caía ali. Voo O voo de galinha maravilhoso, aquele que... Vai, pá! Mas agora eu acho que a gente tá tão firme, tá tão sólido esse Não tem como projeto. voltar Não. atrás E mais, uma né? coisa, o Não plano tem. estratégico de marketing é o que faz fincar essa solidez aí Mas, desse... ô, Paulo, eu vejo assim também que assim, que nós fizemos lá atrás, que a gente vem trabalhando, tá fechando com esse momento agora. Aham. Então, Perfeito. assim, não é aleatório, não vai ser um investimento Foi muito aleatório. tempo, né? Mas não é aleatório. A gente Não é aleatório. E nós, importante, nós estamos aqui, nunca desistimos, Não. né? Pois é. Porque a gente sempre acredita no próximo, a gente sempre acredita no próximo ano, a gente sempre acredita naquilo que está vindo pela frente. Mas dessa vez, assim, foi tão impactante, tão bonito, que eu acho que não tem como mudar isso mais. Acho que a Não gente dá se pra dar fortalece. ré. Não Você dá. vai poder Não falar dá. que você... Como é que você Não tem caminhou marcha pro ré. outro correr? Como é que é? Eu vou contar Caminhei quase essa pra história você da correr. Andréia aí, que a gente falou, a gente comeu o pão que o diabo amassou Ou então, pra quando chegar. você chegar lá no Carnaval, só, quando eu cheguei, Aqui isso era tudo só aqui era mato. Mais ou menos assim, mais ou menos assim. Não, eu já enxergo lá na frente. A gente vai precisar, inclusive, ampliar a nossa rede hoteleira. A gente vai precisar de mais leitos, porque Pois a gente é. tem muito para crescer. Sim, esse Espírito Santo. Ninguém Perfeito. segura mais, não. Eu Ninguém acho, segura a eu gente mais, não. acredito muito nisso também. Assim, a gente quis abordar esse tema nesse primeiro podcast do ano, praticamente, né? A gente está retomando o nosso projeto com o Sim de Hotéis de podcast agora, com esse grupo maravilhoso. Que bom que a Andréia aceitou o nosso convite também, porque aqui é difícil, tá? O tempo distância. dessa mulher é difícil. O Paulo não para também, eu nunca vi. Uma hora tá aqui, outra hora tá lá não sei aonde, não para. Isso aí. Folgado sou eu aqui, Porque- então. Eu não tenho Aqui, tempo. ah. não, amigo, você também. Eu sei que você tá dando um tempo aqui, daqui a pouco você Daqui vai a pouco tem gravar. gravação, Esse menino grava conteúdo todos os dias. E os conteúdos Maravilhosos, né? Maravilhosos. Não, Fala que é eu bom. sou- Maravilhoso. Hotéis aí. Quando ele não tá preso no banheiro, dá tudo certo. Fala, Paulo, pra gente de hotéis poder fechar mais. Não, Nós com certeza. estamos agora com o menino do banheiro. Não, mas- Ei, Matheus. Matheus, o trabalho que você faz é fantástico. É a gente te incrível. acompanha, Valeu. né? Eu acho que você É verdade. é um contador de história também, além de apresentar o Espírito Santo, essas maravilhas, mas você é fantástico. A sua forma de comunicação é... E já está agendado aqui, nós vamos inaugurar o novo barril Ah, é verdade. do Chalés Vila Isso aí. Caravaggio, lá em Santa Teresa. 3 pipas aí já... Pipas que ficaram com vinho durante 80 anos Ai, e agora se gente, transformaram numa hospedagem olha. de experiência amei. incrível, incrível. É isso aí. Amei. Espírito Santo se destacando como um berço de turismo de experiência, Turismo de hospedagens de experiência também. Isso aí, isso aí. Fantástico. O que é muito legal, né? Fantástico. Aqui o cliente ele vai Muito. poder provar, comprar e vai levar para casa tudo aquilo que esse destino maravilhoso pode oferecer. E, principal, né? Memórias e um sentimento de quer voltar. Isso vai ser muito legal. Agora, voltando ao que eu estava falando, assim, eu acredito muito no poder, na força e na repercussão que as press trips têm dado para o Espírito Santo. Eu acho que desde que a gente começou com esse projeto, eu falo a gente porque, assim, oficialmente, a primeira press trip que teve aqui no estado, eu fiz sozinha, na cara e na coragem. Eu acredito. Antes dos editais. Até bacana contar essa história. Eu participei dessa. Não, amigo, tá. não. Não, Essa, não é você não- não. você- a gente não tinha esse amor ainda. Tá bom. Você estava crescendo. né? A gente não tinha esse amor ainda. Mas eu fiz uma press trip no Ceará e lá o grupo que estava de influenciadores nacionais, ninguém conhecia o Espírito Santo e eu fiquei indignada. Eu falei, não, vocês têm que conhecer o estado. E a gente fez um grupo no WhatsApp, ficamos conversando e tal, e eu fui tentando na secretaria. Tentava e tentava. Eu falei, gente, a gente tem que fazer. O Ceará, tá todo mundo fazendo press trip e no estado não tem nada. Não conseguia com ninguém. Mudou a secretária. Aí uma vez eu cheguei no grupo e falei assim, gente, vocês compram o aéreo de vocês? Que eu faço tudo aqui, eu consigo pra gente? Aí nessa brincadeira, 11 influenciadores toparam, compraram o aéreo deles. Aí eu consegui a van com a Cesport, Secretaria de participei dessa, Esporte. Na primeira você participou, Participei. Matheus? Vocês Veio a foram- Dani, nós somos Isso aí, amigos vocês foram lá, foram lá no Que foi a ônibus. primeira que Isso. teve. eu Que eu contei a história que eu falei, daqui a um tempo vocês vão ver os Isso. barris lá Gente, embaixo. olha Eu que já coisa estava maravilhosa. lá. Você já estava na Você nossa viu quando era vida. tudo mato lá. Eu lá no seu, lá no Vila Caravaggio, não era tudo mato, não, mas eu peguei bem no Então, início. assim, isso aí, de verdade. fato, foi a primeira press trip direcionada para influenciadores que o Espírito Santo teve. E o pessoal ficou apaixonado, E foi fantástico, né? foi E fantástico. foi Foi incrível, uma das assim. mais incríveis de todas. E aí, que bacana, tipo, eu consegui todas as parcerias.
sem envolvimento, né, de governo, de nada, todos os restaurantes, E a partir daí, foi uma através do edital, uma atrás da outra. E a gente vê a força que tem esse tipo de trabalho. Porque você consegue, numa única ação, reunir gente de vários lugares do Brasil Com e levar o linguagem nome do Espírito Santo com diferente, linguagens diferentes. Público diferente. Eu acredito muito, assim, e esse modelo que a gente está fazendo esse ano, unindo os capixabas aos nacionais, é o que eu sempre defendi, porque o capixaba ele vai dar retorno para aquele restaurante que está acreditando, para aquele hotel, logo. Perfeito. O que a gente enxerga, gente? O influenciador nacional, ele dá retorno para o destino, para a região, para o Espírito Santo, para o município como um todo. Mas o capixaba, não, ele vai dar para aquele restaurante, para aquele hotel, um retorno quase que imediato. Então, a gente fecha as pontas, né? A gente une e consegue deixar as pessoas, inclusive, mais animadas para receber os nossos grupos, né, André? Isso aí. E acima de tudo, Paulo, só te cortando rapidamente, o influenciador local, ele também serve muito como uma base de pesquisa. Porque uma página igual a minha, puxando um pouco a sardinha, né? Mas uma página igual a minha, a pessoa, quando ela vem pro Espírito Santo, que ela vai pesquisar, ali ele vai ter todo um guia do que ele vai fazer. Então, muitas vezes, ele vai vir através de um influenciador nacional. E na hora que ele vai fazer o processo de pesquisa todo, vai encontrar as páginas locais. Processo nosso ali. O que eu estava lembrando quando o turista regional, ele tem um tempo de dias no lugar, 2 dias, 2.3, né? O nacional, ele já fica de 5 a 7. Então, a gente consegue, com esse nacional, através dessa influência, movimentar ainda mais as cidades. A região, então, né? Não é só aquele sexta, sábado e domingo que o regional nos traz, que é fantástico. Mas a gente começa a trabalhar agora de domingo a quinta, um público que a gente não tinha, não existia para a gente. Então, todo esse trabalho que está sendo feito pelo Sebrae, através com a Setu, a FEComércio, né, o Contures, de atrair esse turismo nacional, é para isso também, movimentar as regiões durante... Principalmente trabalhar um meio de semana, isso, né? um meio de semana. Que a gente sofre muito. E o principal, né? A gente acabar com essa coisa de temporada, né? A gente tem que acabar... agora a nossa temporada é 2 meses, verão, dezembro, janeiro. Não, a gente tem que ter uma temporada mais longa, uma temporada mais assertiva. Então, eu acredito que esse trabalho do Nacional, ele vai somar muito e vai ser um complemento. E aí, sim, os influencers que traz esses resultados aí incríveis com esse trabalho que você faz de trazer esse influência nacional, vai colaborar muito e vai ser um ponto de pesquisa, como você falou muito bem. Eu mesmo, quando viajo para algum lugar, eu estou pegando sempre um influencer. E você sabe, né? O nosso celular, ele escuta o que você está falando. Então, eu estava falando aqui, eu vou viajar. Ele já sabe para onde... Aparece 10 vezes lá para onde que eu estou indo, com 10 tipos de influência. E aí, com 10 perfis de influência. E aí eu vou lá, entro em um, entro em outro, boto na velocidade 2 quando eu estou sem tempo, quando eu estou com muito tempo eu vou lá e coloco para assistir. Então é mais ou menos isso, que é um trabalho que vai só somar com isso tudo que está passando no Espírito Santo. E uma coisa também, Paulo, por exemplo, é um investimento que ele não é alto. Imaginando, por exemplo, as 2 últimas, né, os 2 últimos anos que nós fizemos. O primeiro, 65 pessoas, né, que nós trouxemos. Mensuramos mais de 15 milhões, né, de visualizações. Perfeito. Isso quando a gente faz o relatório, porque os vídeos ficam ali e continuam entregando. Porque o relatório ele é feito rápido. O relatório é feito nas logo 2 semanas, após. é um corte, né? Um corte de 2 semanas. Mas isso continua entregando ainda. Perfeito. E tá ali, né? Aquele conteúdo permanece, eles vão continuar sendo visualizados, volta e meia alguém Eles manda, postam né, também coisas novas. Alguma informação nova daquela visita. Imagina isso tipo assim, como que a gente impacta, né, o número de pessoas. Milhões de pessoas. Isso. Então, assim, e o investimento, se a gente for comparar na ponta do lápis, ele é bem menor do que se a gente fosse, talvez, comprar mídias. em matérias, enfim. Lógico que cada veículo, né, tem a sua maneira de ser abordada e trabalhada dentro de um plano de marketing da região ou do estado. Mas nós visualizamos essa participação, essa ação com os influenciadores fundamental para o desenvolvimento de um destino, para promover os conteúdos da região de uma forma bem mais leve, bem mais... E assim, aí eu olho para o Matheus, logo penso, leve, alegre. É isso aí. Né? Então, assim,
pra gente lá, nós acreditamos muito nesse modelo. E é interessante, né? Quando nós iniciamos esse projeto das Press Trips, eu ficava horas e horas ali pesquisando no Instagram, né? Pedindo indicação e olhando e tal. E agora, todo dia vem um influenciador Apareceu. nacional no meu Instagram, no privado. Ai, quando eu tiver de novo, eu quero conhecer o Espírito Santo, meu sonho é conhecer o Espírito. E no início, não, a gente tinha que ficar garimpando o influenciador para convidar para vir para cá. E rezando que tope o convite, né? Que tope o convite. Espírito Santo. Agora não, porque agora também a gente está virando aquele objeto de Porque entre os desejo. influenciadores tá super Eles- chique vir pro Espírito Santo, né? Eles ficam falando muito. E eles falam o seguinte, e isso é conversa que a gente ouve nos bastidores entre os influenciadores, que as press trips mais organizadas hoje do Brasil, pode falar, André, são do São. Espírito Santo. Legal. Que bacana. Eles, Parabéns. entre E eles falam. E assim, só um reforço também. Influenciador, eles ralam pra caramba. Porque às vezes a gente faz um roteiro que Acho ele que é tão passeando, não tão pauleira, passeando, é não. pauleira. Não, e os roteiros do Espírito Santo são roteiros mais cansativos sai também, né, 7 Jane? horas da manhã Rapaz, porque e é muita chega coisa. 10, 11 horas da noite. No outro dia, 7 A horas gente da coloca manhã eles de pra novo. trabalhar, né? Não Dando vai passear, não. de hospedagem em Não é hospedagem, só passeio. né? O sofrimento que todo mundo tem, né? Que não poder nem abrir a mala, porque no dia seguinte É. tem que sair daquela Quando hospedagem. você pra troca de próxima. hotel, né, mais rápido. Mas assim, é muito legal receber um influenciador, porque não é só um negócio também. Você acaba criando uma amizade, uma parceria, Vínculos. um vínculo. Pô, você falou da Dani aí, o Matheus que está aqui, vários outros que você cria esse vínculo que é para a vida. E as pessoas estão torcendo pra gente. Você viu o Matheus torcendo aqui? O Matheus, Aham. ele fala do Chalés Vila Caravaggio, ele torce. Então isso é muito legal. Não é só mais um negócio. Virou realmente uma parceria realmente assim de amizade, de comprometimento, de fazer acontecer. E eles levam de lá pra cá, mas daqui pra lá também, né? Por exemplo, a Dani esteve numa hospedagem que você Lá no usou sul, como inspiração, lá né? no sul, lá no E aí ela Monte falou de Belo. você aqui. Isso aí. Olha só que legal, né? Não, Também de levar o que nós estamos dando de bom eu aqui vi pra ela fora. na hospedagem lá, porque eu sigo a Dani, quando eu vi, eu falei, pode falar com o Ney aí, que ele que veio aqui, ele é meu amigo. E aí você vai criando essa interação, é muito legal. Legal, É. né? Mas eu acho assim que é um momento mesmo que é importante que o Sind Hotéis, né, que você, o Flávio, enfim, a diretoria de Sind Hotéis, a Luciana que está à frente, estejam realmente com essa visão e preocupados em passar o máximo de conhecimento para os empresários da rede hoteleira, sabe? Porque é muito importante que eles saibam como lidar com essas mudanças, né? Com a importância da influência hoje, até onde ela é necessária, quando não é necessária também, Perfeito. saber identificar o Isso aí. que não é bom para o negócio dele. Então, eu acho que é um passo importante que o Sind Hotéis vai estar dando Tá em com relação você, a Lino. isso. Você vai E arrebentar falaremos nisso. do Espírito Santo em Curitiba nos próximos Pois dias, né? fomos convidados para um seminário de gastronomia em Curitiba Turismo e um prêmio importante também de turismo e gastronomia lá em Curitiba. E aí eu vou dar uma palestra justamente sobre isso, sobre a força e a importância das press trips na divulgação de um destino. Fantástico. Você já é uma referência nisso. Você é fantástico. Mas eu achei legal, sabe? Adorei Eu- também. eu- Eu também. Gostei do chegou convite. quando era tudo mato. Ela sim, ela não gosto de falar, mas ela chegou mesmo. Ai, gente. Não, e o Matheus vai falar sobre a influência na gastronomia. A importância da A gastronomia. importância pro roteiro. inclusive, do trabalho bem feito na área Legal. do Matheus, que é a fantástico. gastronomia, né? Mas Matheus, ele não perde uma chance de me zoar, né? Eu gravei o áudio para o aniversário da ponte de Florianópolis, que a ponte completou 100 anos, né? Aham. E aí o influenciador lá, o Destinos e Sonhos, me pediu para eu colocar a minha emoção e a minha voz. É como se a ponte estivesse falando, né? E aí eu começo o vídeo falando assim, eu acordei completando 100 anos. Aí esse aqui me pega só essa parte do áudio e coloca no grupo falando, até que enfim você confessou, né, Lilian? E você chegou. Você está assumindo a sua idade. Enfim, a gente se respeita. Eu acho que eu não vejo uma concorrência entre a influência. Raramente eu vejo isso. Claro que tem. Sim. Mas eu vejo muito a gente se apoiando mesmo. E é isso. Para a classe crescer, precisa realmente se apoiar, precisa E se organizar A mais, única inclusive. página que eu não gosto. Mentira, que é do nada. Não, a gente fofoca também, fala Vamos mal. falar né? de uma página. Não é esse podcast. Não é esse não. Enfim, gente, acho que a gente vive um momento assim
realmente muito desejado para o turismo do Espírito Santo. Economicamente, a gente sabe da importância que é a vinda dos turistas para cá, esse movimento todo que está acontecendo, né, André? Nossa. As montanhas se tornando aí também, em Santa Teresa, um objeto de desejo para muitos viajantes. Sim. E a nossa economia agradece, obrigada, né? Com certeza. Para aproveitar o China, né, que sempre fala, nunca tivemos um momento como esse. Isso aí. Exatamente. Isso aí. Então, o Espírito Santo é a bola da vez e nós estamos prontos, né, Chutando a preparados bola. juntos Tamo aqui. para poder Isso aí. chutar essa bola junto. Paulo Mai, como Sim de Hotéis, Isso aí. Vamos focar nesse treinamento de norte a sul. Nós temos esse litoral riquíssimo nosso, né? E tem profissionais ali, empresários ali que estão precisando de ajuda. A gente sabe disso e a gente vai chegar nesse empresário. A gente não está focando aqui se ele é associado ou não. A gente precisa chegar lá. O Sim de Hotéis tem esse compromisso porque precisa que todos estejam na mesma página. Para que todos estejam na mesma página e fazer o negócio acontecer. olha que bacana Isso é essa legal. fala. Quer dizer, não importa se você é associado Isso ou aí. não do Sim de Hotéis, a informação, o Sim de Hotéis quer que chegue até você. E vai chegar. Você vai nos ajudar muito, a gente vai fazer muito barulho para que chegue e que a gente se profissionalize. Eu acho que é o que a gente precisa cada vez mais é se profissionalizar. O momento está muito positivo do Estado, mas, de novo, eu falo, o empresário tem que estar na mesma página, ele tem que estar pronto. E a gente não está falando de 5, 10 empresários. O Espírito Santo, de norte a sul, tem muita gente aí. Então, a gente precisa capacitar o máximo que puder para que, quando esse momento aí continuar explodindo, aí todos estejam preparados. E a Conseguir gente quer aproveitar, contar né? com as Isso aí. influências, né, Matheus Simão? Para a gente é. continuar A levando o gente nome do Espírito entender Santo. que a grama do vizinho não é mais verde, né? A nossa também. Então a gente não precisa do influenciador de fora para poder mostrar, a gente não precisa só do influenciador de fora para mostrar o que nós temos de belo aqui, assim como o público, a gente também não tem que sair do Espírito Santo para poder curtir o melhor do Brasil. E outra coisa que a Melhor do gente mundo, né? precisa mudar é essa fala do capixaba que não existe, não é real. Eu não sei de onde isso surgiu. Alguém inventou essa historinha, essa narrativa, e tem gente que acredita nela. Capixaba gosta de visita, sim. E a gente recebe muito bem. Não há reclamação do turista em relação ao acolhimento do capixaba. Muito pelo contrário. O turista fala muito bem, que é bem acolhido, que é bem recebido, que é bem tratado. Então, capixabas, vamos mudar essa fala. A gente precisa do turismo organizado do jeito que está. A gente precisa do turismo para gerar mais empregos, gerar renda. E a gente tem que mudar isso. Capixaba gosta de visita, sim, ô Andréa? Com certeza. Eu fico um destino indignada com acolhedor. isso. A nossa região mesmo foi eleita 2 vezes como um destino acolhedor. Então, Capixaba recebe bem, sim. Então, um recado agora para os influenciadores que querem ganhar engajamento fazendo meme, dizendo que capixaba não gosta de visita. Para, gente. Ajuda a gente, não atrapalha, não. Tudo em busca de curtida e engajamento. Nós gostamos, sim, de visita, né, Paulo Maia? Isso aí. Capixaba é acolhedor, é carinhoso. Se você for, de novo, do litoral norte a sul, nas montanhas, você vai ver pessoas ali que estão preparadas para te Uma receber. delícia. E eu tô te falando, na simplicidade, né? A simplicidade, ela é apaixonante, né? A simplicidade da área rural, a simplicidade do litoral. A gente não está nem colocando a capital, que já são mais profissionais. Então, capixaba ama receber. Eu sou catarinense, nascida em Santa Catarina, mas sou capixaba desde 9 anos de idade. Que eu me lembre, eu sempre fui muito bem tratada e bem recebida. Mineiro, Matheus, fale-me sobre o acolhimento do capixaba. Eu sou suspeita a falar, né? Porque a gente fala até com a porta, então eles são obrigados a conversar com a gente. Mas é verdade, isso que você falou é muito importante, que a gente surfa nessa onda de brincar, de que a gente não gosta de visita, de que não é... Pelo contrário, aqui é incrível, principalmente no interior, né? Sempre um cafezinho, um negocinho Nossa, de comer, a gente perfeito, volta... maravilhoso. Não é, gente? Maravilhoso. Casa não. de Mais vó. gordo, é. Ó, tem influenciadores que eu amo, mas que eles ficam fazendo meme em relação a isso, eu fico pé da vida. Parem. Capixaba gosta de visita, sim, e receber bem faz parte do nosso roteiro. Isso aí. É isso aí. Obrigada, André. Obrigada, Arrasou. Matheus. Obrigada, Paulo. E seguimos, né? Com a boa influência. E logo, logo vamos compartilhar as novidades lá de... Não é? Deixar- Vou Logo, assistir, vou assistir. Vou esperar vocês. Até a próxima, gente. Até a próxima. Obrigada, Cid Valeu. Hotéis e Espírito Santo. Seguimos com fé e muito trabalho.